Após uma briga com Fausto, João decide sair de casa. César comenta com Macário que sua sobrinha está à sua procura, embora não saiba o motivo. Enquanto isso, Úrsula recebe Yolanda em sua casa, sob o pretexto de fazer as unhas. Yolanda elogia a recém-casada, dizendo que ela está radiante e acrescenta que não há nada pior do que unhas maltratadas. Curiosa, Úrsula pergunta como ela sabe que acabou de se casar. Yolanda explica que ouviu falar de uma comemoração no restaurante de uma mulher chamada Amparo e percebeu os presentes espalhados pela sala. Úrsula recorda a Yolanda que uma vez rebocou seu carro e esta admite que tem dificuldades em reconhecer rostos. Úrsula observa que Yolanda conhece Amparo. Nesse momento, Macário aparece na casa de Úrsula e fica espantado ao ver Yolanda ali. Macário logo entende que as fofocas sobre Yolanda já chegaram até Úrsula. Ela comenta que o tio sempre foi descarado, mas ele rebate, dizendo que ela é ainda mais desavergonhada. Úrsula afirma que não há segredos entre eles, mas Macário discorda, alegando que existem coisas que não devem ser ditas. Ele alerta para que fique em silêncio, afirmando que se Amparo descobrir algo, expulsará de casa. Macário enfatiza que precisa recuperar a confiança da esposa para convencê-la a vender os terrenos. Yolanda, sem hesitar, comenta que embora Macário esteja casado com Amparo, ela é a verdadeira mulher de sua vida. Irritado, Macário ordena que Yolanda fique quieta. Úrsula, em tom provocador, afirma que Yolanda foi até ali para fazer as unhas, mas diz que está curiosa para ouvir essa grande história de amor. Macário encerra o assunto, explicando que será outra hora, já que Yolanda está de saída. Ele ainda repreende, lembrando que ela sabe muito bem que não deveria aparecer ali. Yolanda retruca que só queria vê-lo, mas Macário nervoso a expulsa. Assim que a amante parte, ele avisa a Úrsula para não se intrometer em seus assuntos. Úrsula, desafiadora, pergunta o que exatamente ele tem com Yolanda, insinuando que ele parece temer que algo mais seja descoberto. Macário, irritado, diz que quem deveria estar preocupada é ela. Ele ameaça contar a Memo que o filho que ela está esperando não é dele, mas de seu outro marido. Em seguida, ele vai embora, deixando Úrsula furiosa. Sebastian pergunta a Karen há quanto tempo ela está envolvida com o assistente de Fausto e se o relacionamento é sério ou apenas algo passageiro. Karen, sem paciência, responde que isso não é da conta dele. Sebastian insiste, dizendo que só quer dar alguns conselhos. Ele alerta que com a energia sempre carregada de negatividade de Karen, ela pode acabar afastando o namorado, baseando-se em seu manual de conquistas infalível. Karen, provocativa, desafia-o a explicar por que Stephanie largou tudo para ir atrás de um mochileiro hippie. Ela conclui que as orientações dele são inúteis. Enquanto isso, Daniela tenta convencer João a não ir embora. Ele afirma que o problema não é ela, mas que não suporta vê-la aguentar um homem como Fausto apenas por ele ser seu marido. João diz que não quer isso nem para ela, nem para a sobrinha, nem para ele mesmo, e por isso decidiu sair. Daniela pergunta qual será o destino dele, mas João admite que ainda não sabe, dizendo que por enquanto ficará na casa de Sebastian. Daniela se oferece para levá-lo, mas João recusa, pedindo que ela mantenha calma e não faça drama. Ele também pede que diga a Isabela que ele foi passar um tempo na casa de um amigo para que a menina não fique chateada. Pouco depois, Isabela e Jerusa chegam radiantes do parque. Memo revela a Úrsula que Daniela está decidida a contar para Isabela que ele é seu pai, contudo Úrsula responde que não confiaria tanto nela. Memo insiste que Daniela está disposta a enfrentar o marido para ajudá-lo, enquanto Úrsula dissimula estar satisfeita com essa postura. João se despede de Isabela, explicando que ficará ausente por alguns dias. Ele ressalta que não está indo para uma competição, mas que os treinos serão intensos, já que o torneio se aproxima e ele precisa estar bem preparado para conquistar uma medalha. Fausto aparece para provocar João, sugerindo que ele deveria ser grato por tudo o que fez por ele. João, mantendo a calma, avisa que não responderá no mesmo tom por respeito a Daniela. No entanto, desabafa, dizendo que não entende como sua irmã suporta alguém tão desprezível quanto Fausto. Este, por sua vez, alerta João a medir suas palavras antes do cunhado partir. Daniela acusa Fausto de estar perdendo o controle e se perguntando por que se casou com alguém tão diferente dela. Ela revela que vai refletir seriamente sobre a possibilidade de pedir o divórcio. Memo conta a Úrsula que também conversou com Fausto, mas que ele não tem intenção de revelar a verdade para Isabela.
Úrsula tenta persuadir Memo, sugerindo que Daniela sabia exatamente o que estava fazendo ao aproximar os dois. Segundo Úrsula, ela teria agido para evitar que Isabela soubesse a verdade, enquanto protegia sua imagem perante ele. Úrsula insinua que Daniela armou a ida de Memo e Fausto à cafeteria, ciente de que a situação acabaria em confronto. Ela garante que Daniela não é tão inocente quanto aparenta, nem tão virtuosa quanto Memo acredita. Memo fica pensativo diante dessas reflexões. Fausto exige saber quem está colocando ideias absurdas na cabeça de Daniela. Ela tenta assegurar que é perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões, mas Fausto insiste que Karen é a culpada por influenciá-la. Daniela rebate afirmando que o problema é apenas entre os dois, mas Fausto continua acusando Karen por tudo o que está ocorrendo. Daniela, irritada, afirma que Fausto é o verdadeiro responsável por todo o caos e o confronta sobre ter expulsado João de casa. Ele, porém, tenta transferir a culpa para Daniela, dizendo que se ela não tivesse levado o Memo para conversar com ele, nada disso teria acontecido. Fausto ainda questiona se essa também foi uma ideia de Karen. Daniela reafirma que foi uma decisão exclusivamente dela. Fausto argumenta que deveria ter sido consultado, mas Daniela explica que ele jamais teria aceitado. Ela afirma que o foco é Isabela, seu maior tesouro, mas Fausto insiste que não permitirá que a menina se misture com aquela gente. Daniela confronta Fausto, declarando que Memo é o pai de Isabela e que aquelas pessoas são sim parte da família dela. Fausto, exaltado, grita que a única família de Isabela é ele e Daniela. Daniela menciona que seu irmão também faz parte de sua família e questiona se eles também são insignificantes para Fausto. Enfurecido, Fausto ordena que Daniela esqueça qualquer ideia de divórcio, garantindo que jamais permitirá que o mundo de Isabela seja destruído. João chega à casa de Sebastian e comenta que considera seu cunhado um idiota, sem compreender o que Daniela enxergou nele. Ele relembra que antes de se casar, sua irmã era uma mulher vibrante, mas mudou completamente após a união com Fausto. Sebastian, porém, aconselha o amigo a evitar interferências nos conflitos conjugais. Mesmo assim, João acredita que o melhor para Daniela e Isabela seria a separação. João revela ainda que já visitou um apartamento para alugar, mas Sebastian prontamente sugere que ele fique em sua casa. Enquanto isso, Jerusa não esconde de Daniela que está triste pela partida de João. Daniela aproveita o momento para comentar sobre o brilho especial que percebeu nos olhos de Jerusa desde o casamento de Memo. Ela assegura à amiga que a considera como uma irmã e se coloca à disposição para ouvi-la. Jerusa então confessa que já teve um envolvimento íntimo com Léo. Paralelamente, Léo também compartilha com Memo sobre a noite inesquecível que viveu ao lado de Jerusa, deixando o irmão feliz por vê-lo tão apaixonado. No entanto, Léo explica que a situação entre eles não é simples, já que Jerusa deseja casar o quanto antes, enquanto ele ainda não se sente preparado. Memo observa que para Jerusa a intimidade que compartilharam foi muito significativo e aconselha Léo a ser mais sensível, considerando que ela se entregou por completo. Léo concorda e admite que também se entregou de corpo e alma à relação, mas esclarece que deseja primeiro alcançar a estabilidade financeira para oferecer a ela a vida que merece. Memo sugere que Léo converse com Jerusa e explique suas razões, ao que ele promete fazer isso. Apesar de feliz ao ver o irmão tão apaixonado, Memo percebe um tom de tristeza em seu olhar. Léo confessa que gostaria de vê-lo igualmente feliz, mas sente que Memo está cada vez mais desgastado desde o casamento com Úrsula. Daniela comenta com Jerusa que nem sempre a primeira experiência íntima é uma lembrança agradável para todas as mulheres. Jerusa, por sua vez, compartilha que sua primeira vez foi extremamente especial e romântica, já que Léo foi atencioso e respeitoso. Daniela observa que Leonardo aparenta estar profundamente apaixonado por Jerusa. Contudo, Jerusa não tem tanta certeza e revela que sugeriu a Léo que começassem a planejar o casamento, mas ele ficou assustado e arranjou desculpas para adiar o compromisso. Daniela tranquiliza Jerusa, explicando que isso não significa falta de amor, mas talvez seja apenas uma questão de tempo. Jerusa, no entanto, acredita que não há razão para esperar, já que se amam tanto. Daniela pondera que Leonardo pode querer primeiro conquistar estabilidade financeira antes de dar esse passo. Jerusa menciona que Léo falou sobre seus sonhos de se tornar cantor e a necessidade de poupar dinheiro. Nesse momento, Jerusa confessa estar preocupada com a possibilidade de estar grávida.
Daniela pergunta sobre o uso de métodos contraceptivos e Jerusa afirma que se protegeram, mas ainda assim está inquieta. Daniela tenta acalmá-la, dizendo que é pouco provável que algo tenha acontecido, mas recomenda que ela consulte um ginecologista para tirar qualquer dúvida. Daniela ressalta a importância de ir ao médico e a encoraja a enfrentar o medo. Enquanto isso, Úrsula continua mantendo um caso com César. César demonstra entusiasmo com a ideia de ter um filho com ela, mas Úrsula o alerta de que a criança pode não ser dele. César insiste acreditando que há mais chances de o bebê ser seu do que de Memo. Úrsula reflete sobre como César é como um vício, por mais que tente se livrar dele, sempre acaba voltando. César, por sua vez, começa a perceber que Úrsula não está mais tão confortável com as mentiras que ela mesma criou. Ela deseja que César desapareça de sua vida de uma vez por todas e duvida que ele realmente se importe com o bebê. Úrsula questiona suas intenções e César afirma que se preocupa com a criança, lembrando que ela terá de cumprir a promessa de entregar o bebê a ele. João desabafa com Gabi sobre a decisão de sair de casa e explica toda a situação envolvendo Fausto. Apesar da turbulência, ele garante que não se arrepende de sua escolha. Gabi demonstra admiração por João e declara seu apoio incondicional. Como prova disso, revela estar disposta a deixar um emprego, pois também está cansada da convivência com Fausto. Enquanto isso, Lupita repreende Sebastian por ter se embriagado na festa. Sebastian se justifica, dizendo que estava em uma celebração e pergunta se deveria ter bebido apenas água. Lupita conclui que, como eles não têm nenhum tipo de relacionamento, não há necessidade de se darem explicações. Sebastian confessa que nunca antes uma mulher o havia cativado tanto e admite que fez coisas que jamais faria por outra pessoa. Lupita então responde que nunca pediria nada dele, mas que se ele deseja mudar, deve fazê-lo por sua própria vontade e não por ela. Sebastian promete modificar seu comportamento, desde parar de beber até ser mais comportado, mas ela o chama de exagerado. Sebastian, incapaz de disfarçar sua atração por Lupita, se declara, dizendo que a ama e gostaria de ter dito isso em um lugar mais romântico, mas não consegue mais esconder seus sentimentos. Então ele pede que ela seja sua namorada, deixando Lupita completamente surpresa. João alerta a Gabi que se ela deixar o trabalho na construtora, Amparo a forçará a retornar ao restaurante. Gabi não gosta nada dessa ideia. João sugere que ela converse com Eugênio para ser transferida para outro setor, longe de Fausto. No entanto, Gabi ainda hesita, com medo de se deparar com Fausto todos os dias e não conseguir controlar sua raiva. João a tranquiliza, dizendo para não se preocupar com ele, pois o que realmente importa é o bem-estar de Isabela. Ele também sugere que tentem evitar mais confrontos com Fausto e a família. Gabi reconhece que João está certo e menciona que Sebastian já sabe que Memo é o pai de Isabela. Ela explica que Sebastian ouviu uma conversa entre ela e sua irmã. Lupita pergunta a Sebastian se ele ainda está bêbado, mas ele garante que está sóbrio e revela que naquela noite, enquanto estava embriagado, quis pedir que ela se casasse com ele. Lupita não acredita e ele esclarece que não está pedindo que se case imediatamente, mas quer que ela lhe dê a oportunidade de mostrar que pode ser um bom namorado. Quando um cliente pede a conta, Lupita responde afirmativamente e Sebastian entende que ela está respondendo ao seu pedido de namoro. No entanto, Lupita esclarece que está falando com o cliente. Sebastian então diz a Lupita que sabe que no fundo ela também tem sentimentos por ele e que, embora não seja perfeito, se ajoelha e pede para que ela o molde como se fosse um leão. Lupita, porém, recorda-se de como se iludiu com Sebastian no passado e o quanto sofreu por isso. Apesar disso, ele continua insistindo, afirmando que quer ser a única pessoa em sua vida e que seu coração será seu lar para sempre. Lupita, confusa, admite que não sabe como responder no momento, deixando Sebastian frustrado. Úrsula se angustia ao pensar que terá que entregar seu filho para César quando ele nascer. Memo pergunta por que ela está tão tensa e preocupada, mas Úrsula responde que está apenas triste. Ela o acusa de não demonstrar carinho e de estar mais interessado em Daniela e Isabela do que nela e no bebê que esperam. Em seguida, Úrsula se tranca no banheiro. Macário ouve César ao telefone negociando a venda do bebê e logo em seguida confronta-o. César tenta negar, dizendo que Macário deve ter entendido errado. Macário, por sua vez, garante que ouviu perfeitamente e pergunta quanto eles irão lucrar com esse negócio. Memo tenta acalmar Úrsula, assegurando que se importa com ela e com o bebê, planejando levar seu filho para percorrer o país no caminhão, assim como seu pai fazia com ele.
Ele promete que suas intenções são sinceras e pede que ela abra a porta, pois não quer que fiquem brigados. Finalmente, Úrsula sai do banheiro, abraça Memo e diz que o ama profundamente. Macário exige que César o mantenha atualizado sobre o andamento do trato e também pede o contato do estrangeiro. Ele também exige metade do pagamento. César concorda com os termos. Macário afirma que a partir de agora serão sócios e precisarão se apoiar mutuamente, lembrando que César espalhou o boato sobre Yolanda para sua sobrinha, o que ele não acha correto. Daniela visita Karen, que a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar com João e que ele provavelmente saiu com Sebastião para descontrair. Daniela comenta que desde que descobriram que Memo é o pai biológico de Isabela, Fausto tem se tornado insuportável. Para Karen, Fausto continua o mesmo, mas Daniela agora começa a perceber o verdadeiro caráter dele. Karen conta que Daniela deveria ter presenciado o barraco que Fausto fez com Gabi na empresa. Daniela fica surpresa ao saber disso e Karen acredita que João está chateado com Fausto desde então. Ela então garante que Fausto fará a vida de Gabi um pesadelo na construtora, apenas por ser sobrinha de Memo. João revela a Sebastião que brigou com Fausto porque ele não quer que Isabela saiba a verdade sobre Memo. Sebastião promete dar todo o apoio a seu amigo. Desanimado, Sebastião se despede de Lupita de longe e se retira, enquanto João se despede de Gabi, prometendo mandar mensagem assim que chegar em casa. Gabi pergunta a Lupita o que aconteceu para Sebastião sair tão chateado. Fausto pergunta a Heron se ele realmente acredita que será capaz de fazer Karen aceitá-lo como marido. Heron acredita que está indo bem. Fausto revela que Karen o está traindo, pois ela está colocando ideias na cabeça de Daniela, o que está complicando sua vida. Heron lembra que Karen é uma mulher perigosa e é justamente isso que a torna tão atraente para eles. Fausto promete entregar Karen a Heron como presente, permitindo que ele se case com ela. No entanto, exige que Heron elimine Memo imediatamente. Daniela pergunta a Karen como estão indo as coisas com Heron e ela responde que tudo está indo bem, mas que está correndo de forma muito rápida. Karen revela que Heron já chegou a falar sobre casamento, o que surpreende Daniela. No entanto, Karen prefere ir com calma e Daniela aconselha a não se afastar da relação agora que as coisas estão se tornando mais sérias, já que ela está sozinha há tanto tempo. Karen responde que Heron não é o homem de seus sonhos e Daniela pergunta quem seria esse homem ideal para ela. Ela questiona se essa pessoa realmente existe ou se é apenas uma fantasia que ela espera e talvez nunca chegue. Karen se queixa de que Daniela está sendo um pouco ríspida, mas Daniela lembra que uma amiga não é aquela que só fala o que a outra quer ouvir. Karen admite que Daniela tem razão e que agora tem algo em que refletir. Daniela desafia Karen a não ter medo e colocar em prática todos os conselhos que lhe deu. Karen responde que é fácil dizer isso, já que Daniela nunca seguiu nenhum desses conselhos. Então Daniela explica que é uma mulher casada e que Memo também é, no entanto sabe que precisa priorizar Isabela antes de qualquer outra coisa. Karen admite que não está apaixonada por Heron, mas talvez com o tempo isso mude. Daniela se despede dizendo que quer ver sua filha antes que ela durma e se queixa de cansaço. Karen comenta que na verdade é Fausto quem a deixa exausta. Daniela pede que ela cuide de seu irmão. Karen tranquiliza Daniela e sugere que ela deveria tirar um tempo para descansar e refletir, pois não está feliz com Fausto, questionando até quando ela vai suportar isso. Heron responde a Fausto que se aprendeu algo com ele é que tudo tem sua ordem e que um erro não deve ser repetido. Fausto promete que Karen será de Heron. Heron então lembra que Fausto lhe prometeu as ações da construtora no dia em que ordenou a morte de seus pais, mas que até agora não recebeu nada em troca. Fausto garante que teria dado as ações se não estivesse preso ao testamento, mas Heron decide que não vai matar Memo até que tudo se resolva da maneira que ele deseja. Fausto promete que amanhã conversará com Karen e a deixará arrasada. Confiante, Fausto afirma que um vencedor sempre consegue o que quer quando a oportunidade surge e é aproveitada.